Alô, abençoado, abençoada, que bom que tu tá aqui mais uma vez. E que tal a gente cantar assim, ó? O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para nos consolar. Está aqui para... Ah, se tu cantou porque sabe, conhece, né? Então, Deus te abençoe. E o assunto que nós temos hoje é falar um pouco sobre predestinação. O que será que a Bíblia tem a dizer sobre predestinação? Será que nós somos predestinados? Uns nasceram para ser pessoas ruins e outros nasceram para ser pessoas boas? Uns nasceram para praticar só coisas ruins e outros praticarem só coisas boas? Uns nasceram para se perder eternamente, outros para serem salvos eternamente? O que será que a palavra tem a dizer sobre isso? Eu gostaria que tu tivesse com a tua Bíblia em mãos e te convidar para ler Atos capítulo 13, verso 48, que diz bem assim, ó: Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, aqui os gentios estavam ouvindo a palavra de Deus através de Paulo e Barnabé. E ao ouvir sobre Cristo, sobre a graça maravilhosa de Cristo, disponível para todos aqueles que a ouvem e aceitam Jesus como seu Senhor, aqui eles foram destinados ao céu, à salvação. Porque é o que o texto está dizendo para mim e para ti ali, ó. Haviam sido destinados para a vida eterna. Mas como assim destinados? Então quer dizer que nesse meio tempo eles podem se desviar desse caminho aí? Entenda uma coisa, ó. Quando a Bíblia fala de que tu é uma pessoa que tem livre-arbítrio, tu pode escolher entre o querer e o não querer. Agora olha só mais um texto aqui para a gente fortalecer esse pensamento bíblico, tá? É bom ter base bíblica para a gente falar sobre aquilo, o assim diz o Senhor, certo? Olha só, Efésios capítulo 1, verso 5, que diz assim, ó: Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o benefício de sua vontade. Verso 11: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Então a Bíblia está falando de predestinação aqui, certo? Parece que a gente está entendendo. Se a gente ler só esse texto aqui, só esse verso aqui, a gente vai entender que predestinação é uma coisa que a própria Bíblia trata. Certo? Então parece que uns foram criados para se perder eternamente, outros foram criados para serem salvos e viver eternamente. Uns foram criados para roubar, outros foram criados para amar, adorar, cuidar. Será que é isso que a Bíblia está querendo dizer? Quando a gente vê esse verso aqui e o contexto de toda essa situação aqui, lembra de Atos que a gente leu lá? Aqui está dizendo que toda pessoa que se batizou nas águas, ela foi influenciada pelo Espírito Santo a abandonar o pecado e recomeçar. Lembra do reset? Então, toda pessoa que se batiza nas águas, ela deixa o velho eu na água e nasce nova criatura. Agora entra a intensidade que muitos falam, aí agora tem que buscar intensamente pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quando tu te batiza, tu já sai com o Espírito Santo da água, certo? Senão, quem é que te influenciou aí para o batismo, senão o Espírito Santo? A própria Bíblia diz, né, que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Então, ninguém pode se batizar, ninguém toma uma decisão se não for dada por Deus. A pessoa abre o coração para Deus e o Espírito Santo começa a ministrar. Abandona isso, abandona aquilo. Então a pessoa já nasce nova criatura. Isso é nascer nova criatura, tá? Tu já nasce no Espírito Santo. Então não tem essa questão de busca intensa. Tu só precisa permanecer em tudo aquilo que tu aprendeu, certo? Agora, a Bíblia tratou de predestinação. Todos aqueles que estão vivendo literalmente em Cristo são predestinados ao céu, é um prêmio. Tu, meu amigo, minha amiga, em Cristo Jesus está sendo predestinado a receber este prêmio, permanecendo em Cristo Jesus, certo? Agora nós podemos falar um pouquinho mais sobre o estado a situação, né, do morto.
É uma coisa ruim de falar, né? Tem gente que não gosta de falar de morte. Quem é que gosta de falar de morte? Mas a Bíblia trata sobre esse assunto, e nós, como cristãos, precisamos falar sobre isso também. O corpo, mais o sopro de vida, que é o que Deus soprou na narina do homem lá, o tornou uma alma vivente, um corpo sentimental. Então, quando a pessoa morre, não é que a alma se descola do corpo e anda por aí, por onde quer que seja. A Bíblia trata a alma como um corpo que sente as coisas, entendeu? Sente dor, sente ódio, sente inveja, sente amor, certo? Eclesiastes 9:5 trata sobre isso também, tá? Então, a pessoa quando morre, ela deixa de sentir essas coisas, certo? Então não tem predestinação, a pessoa morreu e a alma fica vagando, predestinada a fazer alguma coisa que possa ajudar outras pessoas. Ou, né, como dizem aí alguns amigos, nada contra as pessoas, tá? Mas é o ensino que é o engano. A pessoa morreu e tem um propósito a cumprir, então ela vai voltar em uma outra vida, no corpo de um cachorro para pagar isso, numa árvore, num passarinho. O DNA que Deus fez para o homem é do homem, o DNA que Deus fez para o animal é do animal, certo? Então nós não podemos quebrar essa ciência que Deus criou. DNA do homem é do homem, DNA do animal é do animal, certo? Mas falando de predestinação ainda, humano, qual é a diferença do ser humano para o robô? O ser humano tem racionalidade, ele pode escolher, livre-arbítrio. Já ouviu falar nisso? Por quê? Porque o homem pensa, tem um copo d'água e tem um copo de chá. Deixa eu ver qual que eu quero. Eu quero um copo d'água, porque eu estou com sede e a água é saudável. Certo? Então isso quebra a predestinação, tu pode escolher. Agora, o robô ele sai de fábrica já predestinado. Como predestinado um robô? No manual diz que ele faz X coisas e ponto final. Não ultrapassa aquilo que está no manual. Se o robô saiu da fábrica predestinado a tomar água, não adianta tu botar café, botar qualquer outra coisa que seja na frente dele, ele vai tomar água porque ele está programado para isso. Predestinado é programado, não pode ir nem para a esquerda nem para a direita, esse é o caminho, certo? Então, tu tendo livre-arbítrio, tu pode escolher se tu quer Cristo e viver eternamente, ou se tu quer viver sem Cristo e se perder eternamente. Porque é isso que fala da trombeta, lembra aquela última trombeta? Quem estiver vivo e estiver em Cristo vai ouvir uma coisa suave, mas quem estiver vivo e não estiver em Cristo vai pedir para morrer e não vai encontrar morte, porque será um barulho horrível nos ouvidos da pessoa. E aquele que está morto, né, vai ouvir como um alegre canto, né, dizendo: "Vinde, benditos de meu Pai". Então a pessoa vai sair do túmulo, né, com o corpo glorificado para encontrar Cristo nos ares, certo? Espero que tenha feito sentido para ti essa mensagem, que Deus te abençoe e que te use para abençoar outras pessoas e preparar outras pessoas para o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Amém? Um abraço.